Vamos continuar a resolução dos exercícios iniciada na aula anterior. Exercício 2. No conjunto R, qual conjunto verdade de menos x ao quadrado mais 2x mais 15 menor do que zero? Como fizemos antes, para resolver esta inequação, vamos fazer o estudo de sinal da função f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 15. As raízes da função são os valores de x para os quais menos x ao quadrado mais 2x mais 15 é igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar o b vale 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes 15, que é o c. 2 elevado ao quadrado dá 4. Menos vezes mais dá mais. Então, o resultado é positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 15, 60. Então, o delta é 4 mais 60, que é igual a 64. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos 2, que é o b, mais ou menos raiz de 64, que é o delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então, vai ficar menos 2, a raiz quadrada de 64 é 8, então mais ou menos 8, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser menos 2 mais 8 sobre menos 2. Menos 2 mais 8 dá 6, dividido por menos 2. Então, positivo dividido por negativo dá negativo. 6 dividido por 2 dá 3, então o resultado é menos 3. O x duas linhas vai ser menos 2, menos 8 sobre menos 2. Menos 2 menos 8 dá menos 10, dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa função se anula quando x é igual a menos 3 e 5. Como o termo quadrático é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor que menos 3, positiva para x entre menos 3 e 5, e negativa novamente para x maior do que 5. Como estamos interessados nos valores de x para os quais a função é menor do que zero, a solução são os intervalos de x menor que menos 3 e maior que 5. Então, o conjunto solução, ou conjunto verdade, vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x maior que 5. Número 3. Qual o domínio da função definida por y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9? O domínio de uma função são os valores de x para os quais a função está definida. Como se trata de uma raiz quadrada e não existe raiz quadrada de números negativos, pelo menos no conjunto dos números reais, o argumento x ao quadrado menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. Então, o domínio vai ser definido por essa inequação. Estudando o sinal da função f de x igual a x ao quadrado menos 9, as raízes são os valores de x para os quais x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Passando o 9 para o outro lado, x ao quadrado igual a 9. E extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, o x vai ser mais ou menos 3. A função se anula quando x é igual a menos 3 e 3. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que menos 3, negativa para x entre menos 3 e 3, e positiva novamente para x maior do que 3. Como queremos os valores de x maiores ou igual a zero, então a solução são os intervalos aí destacados. Então, o domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 3, ou x maior igual a 3. Número 4. Qual o valor de k para que a expressão y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos kx mais 6 defina uma função com domínio real em x? Para que essa função tenha um domínio real, deve ser definida para todo x real. Então, para qualquer valor de x,
deve existir a raiz quadrada de x ao quadrado menos kx mais 6. Como não existe raiz real de números negativos, então x ao quadrado menos kx mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Se fizermos o estudo de sinais desta função, as raízes são os valores de x para os quais x ao quadrado menos kx mais 6 é igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, o delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Neste caso, o b vale menos k. Então, é menos k ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 6, que é o c. Menos k ao quadrado dá k ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. Então, o delta dessa função é k ao quadrado menos 24. Como o termo quadrático é positivo, é uma função côncava para cima. Queremos que este gráfico seja sempre positivo. Essa função sempre esteja acima ou, no máximo, que toque o eixo x em apenas um ponto. Quando o delta é igual a zero, a função toca o eixo x apenas em um ponto. E quando o delta é menor do que zero, não existem raízes reais e a parábola fica sempre acima do eixo x. Então, nós queremos que k ao quadrado menos 24, que é o delta, seja menor ou igual a zero. Então, vamos fazer o estudo de sinais dessa função. K ao quadrado menos 24 vai ser igual a zero. Se a gente passar o 24 para o outro lado, menos 24 vai ficar 24. Então, k ao quadrado vai ser igual a 24. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o k vai ser mais ou menos raiz quadrada de 24. Se a gente fatorar o 24, 24 dividido por 2 dá 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, eu posso escrever o 24 como 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 6. Se a gente colocar isso lá dentro do radical, vai ficar mais ou menos 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 6. O 2 ao quadrado sai do radical, porque raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo. Então, o k vai ser mais ou menos 2 raiz de 6. Então, essa função será nula quando o k for menos 2 raiz de 6 ou 2 raiz de 6. Como o termo quadrático k ao quadrado é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima. Então, essa função aí será positiva para k menor que menos 2 raiz de 6, negativa quando k estiver entre menos 2 raiz de 6 e 2 raiz de 6, e positiva novamente para x maior que 2 raiz de 6. Como nós queremos que a expressão seja menor ou igual a zero, a solução vai ser o intervalo entre as duas raízes aí. Então, a condição para que a função dada no exercício tenha domínio real é que menos 2 raiz de 6 seja menor ou igual a k, que é menor ou igual a 2 raiz de 6. O k vai ficar entre esses dois valores. Na próxima aula, vamos estudar as inequações produto do segundo grau.